Se você já entrou em um trade e do nada o mercado foi contra você, pegou seu stop e depois voltou exatamente na direção que você imaginava, isso não foi coincidência. Isso tem hora para acontecer. E hoje eu vou te mostrar o segredo que os institucionais usam nas sessões do Forex. Quando eu comecei no Forex, eu achava que o mercado era totalmente aleatório. Eu entrava baseada em indicador, via estratégia pronta, tentava copiar o que os outros faziam e o resultado era sempre o mesmo: stop atrás de stop. Até eu perceber uma coisa simples, mas que mudou completamente o meu jogo. Não era o mercado que estava errado, era a forma como eu estava operando e principalmente o horário. Sabemos que o mercado Forex ele funciona 24 horas por dia, mas ele não se comporta igual o tempo todo. Existem 3 sessões no Forex. Vamos ter sessão asiática, a sessão de Londres e a sessão de Nova York. Para saber os horários das sessões, você pode entrar nesse site, Forex Market Hours. Vou deixar o link aí na descrição. Você pode traduzir para o português. E descendo aqui embaixo, olha, vamos ter então os horários das sessões baseadas no fuso horário do país. Então você clica na setinha aqui embaixo e procura o Brasil. Ela abre às 20 da noite. Ela abre às 20 horas e fecha às 4 da manhã. A sessão de Londres abre às 4 da manhã e fecha meio-dia. E nesse intervalo, teremos também a Bolsa de Nova York abrindo às 9 da manhã e fechando às 17 horas. Então, vamos colocar lá. Depois de saber que existem sessões, você precisa entender o segredo, que quase ninguém conta para você. Os institucionais, eles não operam da mesma forma em todas essas sessões. Então, vamos começar pela sessão asiática, que é a sessão que geralmente é mais lenta. Ela tem pouco volume, pouca volatilidade e o mercado ele fica mais parado. Então, na sessão asiática, vamos ter o mercado lateralizado. E o que os grandes players fazem aqui? Eles acumulam as suas posições. Então, o preço começa a andar, de forma lateralizada, formando uma faixa, ou um range, ou então suporte e resistência, o que você preferir chamar. E é aqui onde muitos traders erram, porque eles tentam operar movimento onde não existe movimento, né? Você sabe que um movimento saudável é de impulso e correção. Topos e fundos ascendentes. Quando o preço está lateralizado dessa forma, nós não operamos. Enquanto isso, os institucionais estão observando o comportamento desses traders, comprando, deixando stop loss aqui embaixo e deixando stop loss aqui em cima. E aí, quando a sessão de Londres abre, o jogo muda completamente, porque o volume entra forte no mercado e muitas vezes o preço faz um movimento rápido para um lado só, mas não é para continuar, é para capturar liquidez. E é aqui que os stops são acionados. É aqui que os traders são tirados do mercado. Isso se chama manipulação. Então, vamos ter depois Londres manipulando, tirando todos os traders que estavam comprados e deixaram stop aqui, induzindo os traders vendedores a venderem porque teve um rompimento. E aqui está o maior erro do iniciante também, porque ele vê esse movimento forte e entra achando que é a tendência. Então, coloca o stop aqui embaixo e entra na venda desse falso rompimento, que na verdade é uma armadilha. Então, depois disso, vem a sessão de Nova York. E aqui o mercado geralmente mostra a direção real. Então, depois de pegar liquidez e depois de manipular, o preço começa a andar com mais clareza, com mais força e com mais intenção. Começa a imprimir, então, topos e fundos ascendentes na direção contrária ao movimento anterior. Então, guarda bem isso. Sessão asiática vai acumular. Então, vou colocar aqui
acumular. Ásia vai acumular. Londres vai manipular. Então, Londres vai manipular. E Nova York vai distribuir. E se você entender só isso, você já está na frente da maioria dos traders. Agora pense comigo, se você parar de entrar no impulso e começar a observar o comportamento do mercado por sessão, você evita entrar em armadilha e começa a operar com mais lógica. Então você não precisa acertar tudo, mas você precisa parar de entrar no lugar errado. E isso já muda completamente o seu resultado. Então agora vamos para um exemplo prático. Aqui na corretora Exness, a corretora Exness oferece a Exness Web Terminal, que você consegue operar e é baseado no TradingView. Então é completamente parecido com o TradingView, porém com um detalhe. Você pode operar gratuitamente na Exness Web Terminal, usando as mesmas ferramentas do TradingView, inclusive a ferramenta de backtest. Então agora vamos fazer um backtest aqui na ferramenta de um trade que eu abri faz pouco tempo, tá? E olha só. Primeiro, né, o contexto. Então o preço estava caindo, fazendo topos e fundos descendentes. Ele parou de cair aqui, começou a acumular. E eu percebi uma oportunidade de compra. Então, vamos por partes, né? Primeiro, estamos na fase de acumulação. E aqui, o trader de varejo coloca a sua região de suporte. Então, vou colocar aqui em verde. E percebe que o preço bateu nesse suporte. O que ele pensa? Vou comprar. Então, ele coloca stop loss em formato de dinheiro, né? Aqui embaixo. E abre uma ordem de compra. Logo em seguida, olha só o que acontece. O preço acumula mais um pouco e pega o stop do trader de varejo. Mas não só de um único trader, de vários traders que encontraram esse falso suporte e decidiram comprar justamente nesse ponto. Então, aqui nós tivemos a acumulação da seção asiática. Então, olha só, foram formados aqui, ó, dois ranges de acumulação. Vou colocar esse vermelho para simular a resistência. E tivemos aqui a manipulação de Londres. Então, vamos avançar mais um pouco. Londres manipulou, ou seja, capturou liquidez do varejo que estava comprado. E agora está na hora de você entrar. E qual é o alvo? O alvo será neste topo aqui. Então, sempre olhe para a próxima região de captura de liquidez, a próxima região que tem dinheiro preso aqui em forma de stop. De quem? Dos vendedores, né? Então, o vendedor abriu um trade de venda e deixou uma piscininha
de dinheiro aqui em formato de stop para o institucional capturar. Então, agora você coloca a sua ordem. Posição comprada. Stop loss abaixo da manipulação. Take profit no próximo ponto de captura de liquidez. Então, ó, risco retorno de 3 para 1, muito bom, né? Excelente. Risco retorno acima de 2 já é muito bom. 3 para 1, então, é excelente. Agora, vamos ver o que o mercado vai fazer. Pronto. E essa foi a fase de distribuição. E isso acontece o tempo todo, em todos os tempos gráficos, todos os dias, tá? Então, agora, seu dever de casa é ir procurar os pontos de acumulação, manipulação e entrar na distribuição, que é onde o real movimento do preço acontece. O link da corretora Exness está aí na descrição para você conhecer. Até o próximo vídeo, abraço e tchau!